Uma criança aprendia o jogo de damas com seu pai. A criança tinha 4 anos. O pai jogava, a criança jogava. O pai jogava, a criança jogava. Em um dado momento, a criança astuta percebeu a desatenção do pai, pegou uma peça fora do tabuleiro dela, colocou sobre outra e disse: "Eu formei uma dama." O pai reagiu com uma pergunta: "Como assim?" Mas não a repreendeu. Continuou o jogo, ele jogava, ela também, ela passou a ter alguma vantagem e o jogo se seguiu. De repente, ele teve o mesmo procedimento da criança. Pegou uma peça dele que estava fora do jogo, colocou sobre outra e disse: "Eu formei uma dama, agora estamos empatados." A criança imediatamente reagiu e disse: "Você não pode fazer isso, está roubando." O pai poderia sim repreendê-la e dizer: "Você fez isso antes." Porém, ele tomou uma decisão, eu diria que sábia. Ele concordou de pronto com a criança. "É verdade, não posso mesmo." Pegou a peça errada, tirou do tabuleiro e inseriu uma pergunta: "O que mais podemos fazer para consertar esse jogo?" E por meio dessa pergunta, a criança retirou a peça equivocada dela, olhou para o pai e sorriu. Esse é um exemplo simples que evidencia que as crianças e adultos sabem o que é o certo e o que é o errado. Sabem também burlar e vão tentar burlar. Tanto que nos jogos, e esse caso é um jogo de tabuleiro, mas é também o mesmo procedimento se nós pensarmos os esportes, os jogos no geral, ou a vida social, já tem a previsão de regras e de punições para quem eventualmente não seguir as regras. Sabendo de tudo isso, o pai estava ali agindo de uma forma muito pedagógica quando decidiu perguntar, se espantar e não repreender. Quero com isso dizer que repreender não é um problema em si, mas não necessariamente constitui uma boa ferramenta para todas as circunstâncias. As Forças Armadas trabalham com a regra de repreensão e até de humilhação. Falo de dentro porque estive lá. Não resulta necessariamente em condutas éticas das pessoas que são das Forças Armadas. Só um exemplo: aquele oficial que foi capturado com cocaína no avião da Presidência da República e está preso na Espanha. Só esse exemplo, não preciso falar de outros. Existem muitos outros dentre esse grupo de militares. Religiosos, no geral, claro que cada religião tem o seu tipo de rito, mas eu diria que vamos pegar esse sentido amplo. Religiões que trabalham também com perspectiva punitivista não têm sido bons exemplos, não têm tido bons exemplos de êxito. Essa semana houve prisão de um pastor, e só não houve prisão de uma outra pastora que planejou o assassinato de seu marido, que aliás tinha sido seu filho, porque ela tem imunidade parlamentar. Isso para mostrar que estas estruturas religiosas precisam ser sim revistas. O seu discurso pela verdade, em nome de Deus, não tem conseguido convencer a todas as pessoas e se observa claramente algo sendo forjado e, evidentemente, a fantasia, a ilusão e o engano estão presentes. Muito cuidado nessa hora em não generalizar. Muito cuidado. Não caiam nessa cilada de que todos os evangélicos pentecostais são desonestos e corruptos. Muito cuidado. Não caiam nessa lorota de que todos os militares, todos os generais do exército são... Eu não vou usar nenhum tipo de adjetivo que eu gostaria, porque eu sou aqui orientado pelo meu daimon, né?
pela minha consciência. E, portanto, eu não vou generalizar os oficiais, porque tem alguns no governo que, infelizmente, não vale uma nota de R$ 3. Não generalize. Não generalize também a classe política, porque tem alguns políticos, ou até muitos políticos, cometendo desatinos. É claro que isso vai gerando um certo, enfim, uma desesperança para muitas pessoas, quando você tem pessoas que são referências e que vão demonstrando na prática que estão burlando como foi essa criança. Percebem um momento de desatenção do outro, portanto, de desatenção social para pão lascar. A criança teve a chance de ter um pai que não a repreendeu, mas conseguiu, pelo exemplo, fazer com que ela percebesse o seu equívoco. A pergunta que eu formulo para a nossa reflexão desse vídeo é: nós temos condições de ser exemplos para essas pessoas que estão perdidas e agindo contra as regras? Essa é a pergunta fundamental do Topa Pensar. Eu sou Samuel Mendonça. Quero agradecer muito a sua presença aqui neste canal. Somos mais de 800 pessoas inscritas. E divulgar o vídeo dessa semana do professor Rogério Miranda de Almeida, que está aqui. Excepcional, simplesmente excepcional. Ele foi meu co-orientador de doutorado e, além desse vídeo, que é, eu diria que primoroso, ele vai examinar um texto de Freud de 1917, o inventor da psicanálise, e formular uma pergunta muito, muito propícia bem no final do seu vídeo. Assistam. E quero também dizer que deixei lá na descrição do seu vídeo um link para o site para que vocês tenham acesso aos livros e artigos do professor Rogério, que é uma pessoa com uma formação muito, muito rigorosa, não apenas porque viveu por cerca de 20 anos entre Europa e Estados Unidos, lecionou na Universidade da Pensilvânia, na Gregoriana de Roma, para você ter uma ideia, com doutorado em teologia e em filosofia, muitos livros perpassando discussões que envolvem desde os pré-socráticos, os gregos, pensadores, enfim, do medievo, em especial Santo Agostinho, como principalmente Schopenhauer, Nietzsche e Freud e Lacan, referências que aparecem nos seus livros. Por isso, eu aproveito para recomendar estes livros todos, recomendar o professor Rogério como uma referência segura para as nossas reflexões. Esse é o vídeo de hoje, quero agradecer aí a tua presença, a divulgação dos nossos vídeos e vamos em frente para mais uma semana de muitas novidades e o que importa muito mais é o nosso exemplo, embora devamos sim cobrar dos nossos religiosos, dos nossos líderes políticos. Grande abraço, ótima semana.